Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Saúde todo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessa manhã de domingo, estaremos aqui falando um pouco mais da palavra de Deus no livro de Gênesis. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida de José, né? Vamos passar por 3 fases na vida de José, aonde nós vamos aprender um pouco. No início, quando ele foi amado e odiado ao mesmo tempo. Depois, no próximo domingo, nós vamos falar um pouco sobre o triunfo de José, né, a vitória concedida a José. E na terceira fase, nós vamos falar um pouco sobre a benevolência de José, o amor pelo seu pai e pela sua família. Então, todo um processo que nós vamos ver durante esses 3 domingos, para a glória de Deus, estudar um pouco sobre a vida de José. Isso vai ser bênção da glória de Deus na nossa vida. Amém? Eu sou o Bispo Hilton. Nós vamos aqui começar os nossos estudos dessa manhã, né, falando sobre José. Hoje o tema é: tenha fidelidade e sirva ao Senhor. Tenha fidelidade e sirva ao Senhor. Então esse é o tema de hoje que nós vamos aqui apresentar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que estão me vendo pelo Facebook, vocês podem pegar depois a gravação também no YouTube, lá no meu canal, Hilton Brito. Vocês vão lá no meu canal e tem várias mensagens para a glória de Deus, onde vocês podem estudar, podem meditar na palavra de Deus, né, em todos esses livros aqui que nós estamos estudando, de Gênesis, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler um texto de Gênesis capítulo 37, do versículo número 1 até o versículo número 36. É um pouquinho longo, mas para que não vamos fugir do contexto que nós vamos falar um pouco hoje sobre isso aqui, sobre este assunto. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 37, versículo número 1. Não esqueçam, né? Vá lá depois lá no meu YouTube, lá no meu canal, Hilton Brito, e se inscreva no canal para você receber as mensagens também. E se você gostar da mensagem, vai lá, diga um gostei para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, Gênesis capítulo 37, versículo 1, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Então, esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Israel amava mais a Jacó do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica adornada. Aleluia. Seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Versículo 5. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhe havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atendo feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Os seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governarmos como rei e dominarmos como senhor? E eles o odiaram ainda mais,
por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou desde modo os seus irmãos. Teve ainda outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: Que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe dos teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No entanto, no mesmo instante, os seus irmãos arderam de ciúmes dele, e o seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Versículo 12. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficaram próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: Não apacentam teus irmãos vossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: Vai então ver com estes teus irmãos e os rebanhos e trazei-me notícias. E ele enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem encontrou vagando pelos campos e lhe indagou: Que procuras? E ele respondeu: Procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe: Eles levantaram o acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José partiu e procurava seus irmãos e o encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte e combinaram entre si. E eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou de suas mãos e propôs aos irmãos: Não lhe tiremos a vida, afirmou Rúben. Não derramarei sangue humano. Lança-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente disseram assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo ao seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornadas que ele vestia. Arremessaram-no contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Os seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá aos seus irmãos: De que nos aproveitar, matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E os seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores israelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por
20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entremente, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou as suas vestes. E saindo ao encontro do seu irmão, desabafou: o rapaz não está mais lá, e eu aonde irei? Então eles degolaram um bode e espalharam de sangue na túnica de José. E em seguida os mandaram entregar ao seu pai com este recado: eis que o encontramos. Vê se é ou não a túnica do teu filho. E Jacó a observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indagado José, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. E todos os seus filhos e filhas se acharam como oferecer consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é um luto que descerei ao Sheol, para que encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda do seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então vamos lá. José, cujo nome hebraico ele significa ele acrescenta, ele teve uma das mais instrutivas vidas no Antigo Testamento. Veja que dela podemos aprender muitas lições vitais e práticas. Veja que o livro de Gênesis dá mais espaço à vida de José do que a qualquer outro personagem. Nós podemos ver que toda a vida de José ela está baseada em Gênesis, no capítulo 37 até o capítulo de número 50. Amém? E não é sem motivo que ele aparece na galeria de heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 21 e 22. Então, para muitas pessoas, um dos maiores conflitos da vida é a forma com que lidam com o problema da hereditariedade. E isso chega a impedir a liberdade e a alegria de viver, como também a confiança, o vigor e a eficácia, a eficácia que poderíamos ter na vida e no serviço cristão. Então, eles sentem-se vencidas, frustradas, inferiores. E é como se Deus não lhes dando a classe social apropriada, as experiências corretas, os privilégios, a oportunidade da sua herança familiar. Então eles passam pela vida sentindo pena de si mesmo e se impondo limitações devido ao seu histórico de vida. Muitas pessoas se sentem dessa forma. Tá? Então, contudo, a vida de José ele vai nos mostrar que o nosso futuro não precisa ser exatamente igual ao nosso passado. E isso nem tudo que herdamos no lar, nem tudo que vimos ou ouvimos dentro de casa precisa ter uma influência tão direta em nossos dias posteriores. Amém? Então, principalmente quando são valores anticristãos. E sendo assim, a hereditariedade, transmissão de características físicas ou morais de uma pessoa aos seus descendentes, quando negativa, pode ser transformadas em bênção. Aleluia. E se os descendentes optar pela fidelidade e o serviço ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós servimos ao Senhor Jesus,
irmãos, é uma alegria imensa na nossa vida. Então veja que José ele foi amado pelo seu pai. Nós vemos isso aqui em Gênesis, no capítulo 37, versículos 2 e 3. E podemos ver o amor de Jacó por seu filho José, de duas maneiras completamente diferentes. A primeira, pelo pai superprotetor, e pela uma segunda, pela a sabedoria divina. Veja que a primeira é pensar que Jacó, como um pai superprotetor, que não conseguiu criar os seus filhos com igual coração, como um pai que amava mais um filho do que os outros, José era o filho da velhice. E era o filho que Jacó teve como a sua tão amada e esperada Raquel, como está lá em Gênesis 35, 24. E como costumamos dizer que não foi criado como filho, mas como neto. Aleluia. Então, teve privilégios que os seus filhos não tiveram. Então, a túnica, falar das mangas compridas que Jacó fez para o seu filho predileto, era uma veste ornamentada de cores variadas. Agora, o que nós podemos ver sobre essa túnica? Essa túnica ela foi feita para José. Então, a túnica que Deus vai fazer para cada um de vocês, para mim, para vocês, é uma única túnica que não vai ser igual para ninguém. A promessa de Deus que está sobre a tua vida é sua. A sua promessa que Deus tem para você é sua. As vestes que o Senhor vai te dar só cabem em você. Amém? As vestes que o Senhor tem para mim só cabem em mim. Então o que Ele tem prometido vai ser feito. Espera no Senhor. Sirva ao Senhor. Caminha com o Senhor. Tenha fidelidade ao Senhor. Tenha fidelidade no serviço ao Senhor. Porque as vestes já estão preparadas para você. Amém? Assim como as vestes de José estão preparadas só para José. Aleluia. Veja que hoje em dia seria uma espécie de casaco multicolorido. E o fato é que era uma veste cerimonial, ostentosa e provocante, uma vestimenta real. Aleluia. A segunda maneira que nós vimos sobre a soberania divina, de entender que o amor de Jacó por José é olharmos de cima para baixo, ou seja, do ponto de vista da soberania de Deus. Veja, porque mais do que um filhinho querido, José era o vaso escolhido. Aleluia. Então veja, se você se recordar bem, então esta eleição divina é um dos temas de Gênesis, conforme está lá em Romanos 9:11. E se Deus escolheu um dentre os filhos de José, dos filhos de Jacó, para uma missão específica, é evidente que os outros não vão ter o mesmo destino. E o relato do sonho de José e os seus irmãos, como está lá em Gênesis 37:5, ele indica que Deus é o herói da história e não José. Aleluia. Porque ninguém controla os próprios sonhos. Aleluia. Então é difícil saber até que ponto Jacó ele teve culpa nessa história. Ou até que ponto se estava sendo simplesmente usado por Deus para cumprir os propósitos divinos. Então, como Derek Kidner, reconheçamos que a história de José não é como de qualquer sucesso humano, mas da soberania divina. Aleluia. Amém?
Glórias a Deus. Ele também foi odiado. Odiado por quem? Pelos seus irmãos. Veja aqui em Gênesis, no capítulo 37, entre o versículo 4 e o versículo 11, Jacó privilegiou um filho. Não é isso? Então, todo privilégio acontece com detrimento de outros. Então, então ele era de se esperar de que os filhos de José ficassem irritados e acumulando amargura e raiva. Como disse Tiago, onde há inveja e sentimentos facciosos, ainda há confusão de toda espécie de coisas ruins, conforme Tiago, no capítulo de número 3 e versículo de número 16. Então, é portanto a informação que o texto nos oferece. E já não lhe podiam falar pacificamente, conforme de Gênesis capítulo 37, versículo 4. Veja aqui que no versículo 10, nós temos aqui a censura do pai, que colocou mais lenha na fogueira do ódio e isolou ainda mais o jovem José dos seus irmãos. E a expressão tua mãe é uma referência a Lia, que não era a mãe de José, porque Raquel já havia morrido. Alguém já disse que não há teste melhor para o homem que a sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. E observe que José, ele contou apenas o sonho e os seus irmãos já estavam tomados pela inveja. Salomão afirma lá em Provérbios 14:30, ele diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amém? E nesse momento de crise de José com seus irmãos, José é vendido. Como nós vimos lá em Gênesis 37, do capítulo 28 ao 36. Da mesma forma como a ira de Caim levou a matar o irmão Abel, lá em Gênesis 4, 6, 8, a ira dos irmãos de José não podiam levá-los a outro resultado. E isso só não aconteceu por interferência de Deus. Veja que houve aqui uma intervenção, e esta que sempre está ligada ao desígnio divino. Ao desígnio de quem? De Deus. E aqui no versículo 18 diz que conspiravam contra ele José para o matar. Mas Rubens, um dos seus irmãos, ele foi usado por Deus para livrar José desse plano maligno, conforme está em Gênesis 37, 21. Veja que então, em vez de matá-lo, resolveram o quê? Vendê-lo, conforme está no versículo 25 a 27. Então, vender José para os negociantes midianitas, foi o caminho que os seus irmãos encontraram para se livrarem dele. Na verdade, os 20 ciclos de prata, 230 gramas de prata, eles não tinham tanto valor assim, já que iam ser divididos entre muitos. E porque a grande satisfação deles era não ter mais filhinho querido do papai dentro de casa. Veja que o salmista diz que um abismo chama outro abismo, conforme está em Salmo 42, versículo 7. E os irmãos de José, eles experimentaram essa verdade, pois para explicar ao pai a ausência de José, eles inventaram uma tragédia, mataram
um bode e molharam a túnica de José, aquele que o seu pai lhe havia dado como tanto carinho. E o sangue desse animal, querendo que Jacó concluísse que um animal selvagem o havia despedaçado o seu filho amado. Veja que, ao pensar nisso, Jacó rasgou as suas vestes, sinal de tristeza e desespero entre os hebreus, e entregou um estado de luto por muitos dias. Porém, todavia, pela graça e propósitos do Senhor, José, ele estava bem vivo. E os midianitas os venderam ao faraó, ao oficial do faraó, lá no Egito, chamado Potifar. As experiências de José na casa desse comandante da guarda, é o que podemos aprender delas, são o assunto do próximo estudo que nós vamos ter no próximo domingo, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, para nós concluirmos hoje, mesmo que Jacó tenha sido usado por Deus para educar José, não podemos ignorar o perigo de privilegiar um filho e deixar de atender aos outros filhos ou a um outro filho. Caso os pais façam assim, um irmão pode sentir inveja do outro irmão, e o que pode levar ao ódio e até mesmo a uma tragédia. Amém? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos de José no próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na nossa EBD em sua casa. Amém? Coisa boa estarmos estudando a palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra nesta manhã, Senhor Deus. Esteja conosco todo esse dia, meu Pai, e essa semana seja abençoada na vida de cada irmão e cada irmã que está ouvindo a tua voz nesta manhã, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Então, até o próximo domingo estaremos juntos aqui, continuando. Vamos falar sobre as vitórias de José, né, lá no Egito, para a glória do Senhor Jesus. E lembre-se, a túnica preparada que Deus já preparou, ela é tua e só cabe na tua vida. Só você vai poder vestir, porque a glória do Senhor já está preparada, a mesa já está posta para você, para a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, um bom domingo, que Deus abençoe. Amém.